Na madrugada do dia 24 de novembro de 2020, Ana Beatriz, uma menina indígena de 5 anos, foi tirada de sua própria cama enquanto dormia, raptada de sua aldeia, estuprada e assassinada pelo seu agressor. O caso de Ana Beatriz é revoltante, mas infelizmente não é uma exceção. O Brasil é uma colônia secular de exploração de mulheres e meninas devido à capacidade reprodutiva feminina. O processo de colonização das terras latino-americanas dependeu do estupro compulsório de mulheres e meninas indígenas, a fim de gerar mão de obra, embranquecer a população e concretizar o projeto civilizatório patriarcal. A colonização brasileira não se caracterizou apenas pela exploração de mão de obra dos povos originários, pois a imposição do patriarcado pelo colonizador branco dependeu do estupro em massa e da colonização dos corpos femininos. Um país que nasceu do estupro reproduz relações familiares violentas, hierárquicas e patriarcais. Por isso, a família nuclear é estruturalmente opressora e hostil a mulheres e crianças. A formação dinâmica familiar, estruturada em relações de poder assimétricas e masculinistas, não veio ao acaso. Ela é um processo pensado para dar continuidade à vulnerabilização em massa da classe feminina. O estupro de meninas é o expoente máximo da dominação masculina sobre a autonomia e a liberdade das mulheres, pois o acesso sexual implica também no controle das condições socioeconômicas. A vulnerabilização feminina por meio do estupro visa a formação de uma caste sexual submissa e alienada de sua condição compulsória, através da normalização dos abusos sofridos desde a infância. Ana Beatriz não é uma exceção, tampouco seu algoz. Abusadores são homens comuns. Homens são socializados para abusar. Pedofilia é um sistema de controle de corpos femininos, principalmente de corpos femininos não brancos. O abuso de criança é uma ferramenta de manutenção do patriarcado e da supremacia branca. Pautar a pedofilia dentro de movimentos minoritários e de esquerda é urgente. A pedofilia está presente em todos os âmbitos sociais. É banalizada pelo pensamento da esquerda e falsamente repudiada pela direita, de forma que o real problema continua sendo afastado de suas raízes. A luta anti-pedofilia é necessariamente feminista, antirracista e anticapitalista. E qualquer discurso que se distancie da abolição desses 3 pilares é falso, superficial e ineficaz. De certo, você já deve saber que o Brasil é um país de massa social advinda da colonização do território e dos corpos vivos nele presente. Nisso, a normalização da casta sexual submissiva e do sistema heteropatriarcal que, por consequência, age por romantizar e docilizar a ideia de estupro como sinônimo de prosperidade biológica e social de um povo brasileiro miscigenado, configurou a sociedade em Brasil como relativizadora dos casos de estupro e pedofilia dentro do país. Nisso, tem-se a marginalização do corpo feminino não branco como um convencimento pregado pelo poderio masculinista entregue à sociedade geral de que a fêmea humana nativa é passiva do abuso. Fato é que a imagem da mulher nativa de origem não branca é admitida como resistente e provinda para o uso sexual, para a colonização e dominação da sua capacidade reprodutiva. De tal modo, você também reconhece que a configuração do pedido de justiça para casos que operam nas urgências de mulheres e meninas não passa apenas de um chamado a curto prazo, um pequeno sopro. Isso, de infeliz maneira, configura a falta de sensibilidade social para com mulheres e meninas exploradas como matrizes sexuais de lucro, seja ele capitalizado ou seja ele sociocultural através da perspectiva masculinista. A sociedade cegamente esquecerá uma a uma das mulheres e meninas desumanizadas em nosso terreno coberto de sangue feminino. Paralelo aos fatos, é cabível que destaquemos a relação da pedofilia com o sistema que coloniza e escraviza o corpo da fêmea. Marginalizada, porque o acesso ao corpo feminino de modo sexual abusivo corrobora o entendimento perverso masculino do corpo infantil como a primeira demão de crueldade, visto que crianças são crianças e essas não contemplam da resistência física nem reacionária contra seus algozes.
A prova é dada pelo caso que concerne a análise. Ana Beatriz, menina indígena de apenas 5 anos, de origem Sataré-Maué, foi retirada da rede onde dormia, próxima à mãe, para ser estuprada, asfixiada e abandonada morta no dia 23 de novembro de 2020. O pedófilo, estuprador e assassino de Ana Beatriz alega ter inicialmente planejado abusar da mãe da criança, mas ao ver a possibilidade perversa de optar pela menina, frágil e indefesa, de menor porte, a endereçou para maiores crueldades executadas pelo sexo masculino, o estupro e o feminicídio. Assim, tem-se mais um caso que é nada exclusivo no Brasil: o extermínio brutal da integridade física e da vida de crianças não brancas. Pedofilia não é doença. Pedofilia é um projeto político de homens de um mundo masculinista que invade e ocupa brutalmente o corpo saudável das nossas crianças. A cultura da pedofilia é um mandato social da normalização do abuso sexual infantil, da docilidade mental de quem não vê que a punição não é ocuparem as celas carcerárias com o amontoado pútrido de pedófilos e estupradores. A cultura da pedofilia deve ser combatida desde sua raiz. A socialização masculina não perdoará jamais os corpos femininos, sejam eles mulheres ou sejam eles pequenas crianças. Tem-se por necessária a análise radicalizada e enfurecida acerca do que compete à violência masculina. Prender não basta. Socialização violenta que permanece violenta é um resultado indigno de uma dinâmica macho-fêmea que explicita o quanto não vencemos a lutante pedofilia. Pedófilos não abusam por desejo, nem por circunstância de patologia, nem por um erro humano. Pedófilos são homens. Homens cooperam com uma sociedade que os beneficia. Mulheres e meninas nessa sociedade são mão de obra sexual explorada, de maneira a terem seus corpos colonizados e marcados a dor de brasa e rasgo, usadas por tais homens que nunca saciam sua sede de dominação. Ana Beatriz não será a última. Num país em que a base foi construída pelo estupro de mulheres e meninas nativas, ter mais uma criança indígena abusada e morta é uma exposição do rombo grave de um Brasil que em nada prospera, uma vez que sua sociedade sobre pedofilia e estupro nada debate. Sobreviventes sangram, sobreviventes se curam juntas. Lutemos.